a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Abra aí. Amém? Gente, a carta de Paulo aos Efésios é extraordinária. Ela é conhecida como a rainha das epístolas. É uma carta diferente. A gente pode dizer que é uma espécie de resumo do Novo Testamento. Efésios tem nitidamente dois momentos. Um momento teórico e um momento de vida prática. O momento teórico acontece, a gente percebe nos 3 primeiros capítulos. Nos 3 últimos capítulos, você tem uma vivência prática, a vivência cristã, de forma prática, sendo aplicada a partir das doutrinas, dos valores, apresentados nos 3 primeiros capítulos. O ponto ou ideia central da carta de Paulo aos Efésios é o que Deus fez por meio da obra histórica de Jesus Cristo e continua fazendo através do seu Espírito hoje, a fim de edificar a nova sociedade, que é a igreja, no meio da velha sociedade, que é o mundo. Então, essa é a ideia da carta de Paulo aos Efésios. O ex-presidente do Seminário Teológico de Princeton, John Mackay, sobre Efésios, ele diz o seguinte: olha, a esse livro eu devo a minha vida. E ele se refere à carta aos Efésios como a carta mais relevante para o nosso tempo, de todas as cartas de Paulo. Paulo escreve essa carta no período em que esteve preso em Roma, aproximadamente anos 61, 63 depois de Cristo. E a carta de Paulo a gente pode muito bem entendê-la a partir dessa perspectiva que você está vendo aqui. A ação de Deus por meio do seu Espírito em sua igreja. A ação de Deus por meio do seu Espírito em sua igreja. E aí está o que John Stott diz: o que Deus fez por meio da obra histórica de Jesus Cristo e continua fazendo através do seu Espírito hoje, a fim de edificar essa nova sociedade. Segundo John Stott, gente, a igreja é a nova sociedade. A igreja substitui a sociedade. Então é a sociedade dos santos. É a sociedade que tem princípios, valores, tem doutrinas específicas, reorientando a sua vida. Essa é a nova sociedade e que a gente observa aqui em Efésios. Bom, algumas características são claras nessa carta, gente, antes que a gente leia o texto. Primeiro, essa é uma carta abrangente. Das cartas de Paulo, essa é a mais geral. E é impregnada de universalidade, por conta da amplitude do seu propósito. Ele está falando da ação de Deus, hoje, por meio do seu Espírito, nas nossas vidas. Essa carta, ela não contém referências pessoais, ela não tem um colorido local, mas ela é abrangente. Ela não tem saudação final também, é uma carta abrangente. E de fácil entendimento, que ela não seria apenas dirigida à comunidade dos Efésios, mas a todas as igrejas, inclusive a nós hoje. Mas é uma carta também doutrinária. Ela contém a última argumentação teológica que a gente possui da palavra de Paulo. Ela trata de algumas doutrinas muito importantes para nós. Por exemplo, ela fala sobre o mistério da redenção. Ela fala sobre o propósito de Deus para a raça humana. Ela fala sobre a graça de Deus e a
plenitude dessa graça de Deus, a amplitude dessa graça de Deus. Ela fala sobre reconciliação, ela fala sobre a união com Cristo. Então é uma carta doutrinária. E como a gente vai ver hoje, há algumas doutrinas que ficam subentendidas a partir de determinados textos que a gente precisa compreender. Mas é uma carta também, embora doutrinária, uma carta prática. Apesar dessa profundidade doutrinária, Efésios é extremamente prático. E como eu falei no início, Efésios tem dois momentos. Um momento extremamente doutrinário, teórico, de apresentação de princípios, de valores inegociáveis, mas tem também um segundo momento, de uma praticidade muito ampla. É uma carta prática. Os princípios éticos enunciados nessa carta são aqueles que devem regular totalmente a vida do crente em Cristo. E esses princípios devem ter valores permanentes, inegociáveis. Esses princípios estão, essa praticidade, na verdade, é claramente apresentada para nós dos capítulos 4 a 6. Mas é uma carta também intercessória e devocional. Essas seriam as 4 principais características da carta aos Efésios. É uma carta também intercessória e devocional. Em Efésios, como em nenhuma outra epístola, como em nenhuma outra carta de Paulo, parece que ele escreve de joelhos de fato. Abra aí no capítulo 3, para que você perceba isso. Abriu no capítulo 3 de Efésios? Olha o que Paulo diz no verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E por aí vai. Parece que de fato Paulo escreve essa carta de joelhos. Por isso que aquele teólogo, agora esqueci a referência, diz que teologia se faz de joelhos. Leitura da Bíblia se faz de joelhos. Paulo escreve essa carta de joelhos. Bom, sobre a carta, Hernandes Dias faz um comentário lindo, que eu queria ler, que você acompanhasse aqui a leitura. Preste atenção. A carta de Paulo para os Efésios é uma das joias mais belas de toda a literatura universal. Tesouros belíssimos e assais preciosos podem ser encontrados em cada versículo dessa obra inspirada. Aqui Paulo não trata de problemas particulares, como faz na maioria de suas missivas. Ao contrário, descerra as cortinas do tempo, penetra nos ferrolhos da eternidade e traz aos homens as mais consoladoras da graça. Estudar essa carta é pisar em solo sagrado. Precisamos fazê-lo com os pés descalços, o coração esbreziado e os olhos untados de lágrimas. Não podemos tratar de coisas tão sublimes como a alma seca como um deserto. Não estamos penetrando pelos umbrais de uma obra puramente acadêmica, mas estamos nas salas espaçosas do palácio do Rei da Glória. Essa é a carta aos Efésios. E aí, vamos então ao texto. E vamos lá, abre aí a sua Bíblia, Efésios, no capítulo 1. Você pode ler aqui comigo? Vamos ler juntos? Vamos lá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Para aí. Não há como nós lermos diretamente o texto. A gente precisa fazer paradas por conta da profundidade do texto e da profundidade da carta. Paulo, ele aqui claramente se apresenta como o autor da carta. Não há dúvidas a respeito da autoria de Efésios.
Mas Paulo também, aqui, ratifica o seu apostolado. Primeira coisa, isso de forma muito simples, Paulo está ratificando o seu apostolado. Ele está deixando claro de que ele foi escolhido pelo Senhor, embora ele não o tivesse conhecido em vida. Mas todos nós conhecemos aqui a história da conversão de Paulo, e como Paulo de fato tem um encontro místico com o Senhor, tem um encontro espiritual com Jesus, e Jesus o comissiona, o vocaciona ao apostolado. Nós conhecemos a história lá em Atos, capítulo 9. E como de forma sobrenatural, Paulo é transformado daquele que perseguia as igrejas, como agora um plantador de igrejas. Daquele que matava cristãos, como agora alguém que fortalece, que dá um fôlego novo de vida aos cristãos. Uma transformação é operada na vida de Paulo. Mas por conta do seu histórico, muitos não acreditaram na conversão de Paulo. E Paulo em todo momento tem que ratificar o seu apostolado. Tem que deixar muito bem claro que ele foi sim chamado, foi vocacionado e teve uma experiência real de transformação. E aqui Paulo parece estar fazendo exatamente isso. Ora, mas o que eu chamo a atenção dos irmãos é que ninguém pode ser aquilo para o qual não foi chamado por Deus a ser. Paulo deixa claro que o apostolado de Cristo Jesus acontece por vontade de Deus. E é a vontade de Deus que Paulo seja apóstolo. Paulo recebeu a vocação do apostolado diretamente de Cristo, e as marcas do apostolado são plenas e abundantes na vida de Paulo e no ministério de Paulo. Ele pertence a Cristo, ele o representa, tanto que a mensagem de Paulo é a própria mensagem de Cristo. E em vários textos isso fica muito claro. O seu apostolado é por vontade de Deus. E esse é uma grande dificuldade para nós, falar sobre a vontade de Deus. O que é e o que não é vontade de Deus. A gente está num tempo em que a vontade ou a ideia a respeito da vontade de Deus tem sido relativizada. Você já reparou que a gente diz que a vontade de Deus para que a nossa vontade prevaleça? Você já reparou que nós damos desculpa com relação à vontade de Deus para que a gente faça aquilo que a gente quer fazer? Ah, é vontade de Deus que eu saia daqui e vá para lá. Ah, é vontade de Deus que eu faça isso. Não, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Que vontade é essa? O que é isso? A Bíblia fala muito sobre a vontade de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, verso 11, na parte B, diz assim: porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. A vontade de Deus é o seu próprio querer em relação a todas as coisas. E é através da vontade de Deus que Ele decreta, que Ele apresenta os seus decretos e permite cada ação que ocorre no universo. Tudo acontece por vontade de Deus. Ele estabelece os seus decretos e Ele estabelece que o mundo continue acontecendo, existindo. Deus é soberano, gente, e nada escapa à sua vontade, nada escapa ao seu querer. E aí você pode então pensar, mas espera aí, então quer dizer que é vontade de Deus eu estar passando a dificuldade que eu estou passando? Espera lá.
A gente precisa entender muito bem o que é vontade de Deus. Eu sei que você já ouviu aquela ideia de que existe a vontade plena de Deus e a vontade permissiva de Deus. Muitas vezes nós não seguimos a vontade de Deus, seguimos a nossa vontade, conforme os nossos quereres, e então nós sofremos consequências dos nossos atos completamente distantes daquilo que era a vontade de Deus para a nossa vida. Ora, há pessoas que sofrem na vida conjugal porque fizeram a sua escolha. Há pessoas que sofrem na vida profissional porque fizeram mais escolhas. Há pessoas que se estabelecem num sofrimento contínuo em diversas áreas da vida porque fizeram escolhas equivocadas. E isso não é vontade de Deus. Não é vontade de Deus que você sofra. Não é vontade de Deus que você padeça. Não é vontade de Deus que você sinta dores terríveis na sua alma. Mas muitas vezes, nós estamos colhendo a consequência das nossas escolhas. E o Senhor permite tudo isso, Ele é soberano, permite, também com o desejo de que a gente aprenda a partir das escolhas equivocadas, para que a gente aprenda também a partir dos erros, para que a gente aprenda com os equívocos da vida. Mas a vontade de Deus, eu não posso dizer que você desenvolveu uma enfermidade, porque é vontade de Deus. Nós somos humanos, e o nosso corpo tem falhas. Nós somos humanos e a nossa genética tem dificuldades, o que não quer dizer que seja vontade de Deus que você desenvolva um câncer. Mas Deus é soberano. Mesmo assim, Ele é soberano e cuida de todas as coisas. Está dando para entender, irmãos? Amém? Deus é soberano. Nada foge ao seu controle. Mas quando um mal se abate sobre as nossas vidas, isso não quer dizer que seja vontade direta de Deus. São consequências. No mundo tereis aflições. Há uma lei da termodinâmica que diz que as coisas começam plenas e tendem para o desgaste. E assim é na nossa vida também. Essa lei da termodinâmica está sobre as nossas vidas também. A gente começa bem, mas à medida que a idade vai chegando, a gente vai tendo certas dificuldades, certas limitações. O corpo físico sofre também. Então, nesse sentido, é sim vontade de Deus que a gente experimente a velhice, que a gente experimente tudo isso, mas a gente não pode dizer que um mal se abate sobre as nossas vidas porque Deus quis, porque foi determinação, porque foi decreto de Deus. Espera aí, nós não podemos nos esquecer que o pecado que está sobre o mundo corrompe todas as coisas. As nossas relações foram corrompidas. Todas as coisas foram tocadas por esse pecado que destroça tudo isso, inclusive nosso corpo físico. Né? Penosamente agora a gente trabalha por conta do pecado. Então a gente sofre, a gente cansa, a gente se desgasta, a gente envelhece, a gente sente dor por conta desse desgaste também. Mas Deus é soberano. A própria contínua existência de tudo o que há no mundo se deve a soberania de Deus, se deve a essa vontade criativa do Senhor. Mais adiante, no texto, lá no capítulo 1, no verso 11, olha só o que Paulo diz.
Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E perceba que Paulo se utiliza do particípio presente para ensinar que a operação de Deus no universo, de acordo com a sua vontade, é uma atividade contínua. Ela não é pontual, mas é contínua. Todas as coisas continuam acontecendo conforme o conselho da sua vontade. Tudo o que acontece, tanto no nível geral como no nível pessoal, está sujeito à vontade de Deus, gente. E num nível geral, a história caminha e se desenvolve conforme o conselho da boa vontade de Deus. Deus é quem tem o domínio sobre os reinos. Daniel fala isso. Daniel capítulo 4, verso 32, diz que Deus é quem tem domínio sobre os reinos dos homens. Daniel no capítulo 2, verso 21, diz que ele muda o tempo e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. É Deus quem faz. Ele é soberano e, nesse sentido, tudo acontece conforme o conselho da sua vontade. No nível pessoal, todos os eventos da vida ocorrem de acordo com a vontade de Deus, de modo que jamais devemos pensar que temos qualquer controle absoluto sobre as nossas vidas, e isso parece que a pandemia nos ensinou. Nós não temos controle absoluto sobre as nossas vidas. Nós não podemos dizer, não vou adoecer. Nós não podemos dizer, não vou envelhecer. Nós não podemos dizer, eu não vou sofrer, porque a gente não tem o controle. Mas é vontade de Deus que a gente viva, que a gente passe por experiências, algumas boas e algumas não tão boas. A questão não é passar ou não passar, mas como nós passamos pelas situações boas e pelas situações ruins da vida. Por isso, que a melhor coisa, conforme Tiago nos ensina lá no capítulo 4, é dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, porque tudo depende da vontade de Deus. A vontade de Deus pode ser revelada ou decretiva ou encoberta. Bom, vamos lá, falar sobre essa revelação de Deus. E aí você vê que há uma outra doutrina aqui no texto, que é a doutrina da revelação de Deus. E essa revelação pode ser decretiva, a vontade pode ser revelada, decretiva ou encoberta. Tudo bem, é bom que a gente saiba. Mas a questão da revelação de Deus, ela pode ser geral ou especial. E se a gente está falando sobre vontade de Deus, a gente precisa entender que Deus é aquele que revela a sua vontade. Deus revela o seu querer. E a questão não é descobrir o que Deus quer, mas entender o que Deus quer. Eu preciso descobrir o que Deus quer para a minha vida. A Bíblia já diz o que Deus quer para a sua vida. Você só precisa entender, você só precisa ouvir, você só precisa estudar, você só precisa ler, você só precisa ter o coração aberto, a mente aguçada, porque a vontade de Deus, ela já é revelada. E veja que Deus revela a sua vontade. E revelação, gente, existe a revelação geral,
a respeito da vontade de Deus. E veja que interessante, na revelação geral, Deus se revela e revela a sua vontade através da natureza. Lembra do texto? Os céus declaram... Pois é. Lá no Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus. A natureza declara quem Deus é, que Deus existe. E declara que Deus é um Deus belo, que é um Deus que prima pela beleza. E beleza, eu não estou falando sobre beleza física, eu não estou falando sobre beleza estética, eu não estou falando sobre a beleza que a moda hoje tenta impor por nossa goela abaixo, mas eu estou falando que Deus faz as coisas com excelência. Há como você olhar para a natureza, para uma floresta e dizer que aquilo é feio? Há como você olhar para os céus e dizer que aquilo foi mal feito? Há a possibilidade de olharmos para o mar e perceber que aquilo não condiz como deveria ser. O que Deus faz, Ele faz perfeito. Ele é um Deus de perfeição, Ele é um Deus de beleza. Há uma estética divina na criação de Deus, e essa estética divina alcança você também. Por mais que você se ache feio, mas você também é alcançado por essa estética divina. O que Deus faz, Ele faz bem feito, Ele faz com excelência. A natureza declara que Deus existe, e nós, como parte da natureza, pelo fato de estarmos vivos, declaramos que Deus existe. Mas Deus se revela também na história, gente. Há um texto lá no Salmo 75 que diz assim: porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem do auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. A revelação de Deus, ela é progressiva na história e culmina em Cristo. Mas Ele abate reis, Ele levanta reis, Ele estabelece reinos, Ele abate reinos. E a partir da ação no globo terrestre, Ele revela que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor. Mas ainda, e essa talvez seja a mais interessante, Deus se revela também na consciência do ser humano. Romanos capítulo 2, versos 14 a 16 diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Há algo na consciência humana, por mais que não conheça a Cristo, que revela que Deus é, que revela que Deus é soberano, que Deus é criador, que Deus existe, que Deus é mantenedor de todas as coisas, que Deus é Senhor. Há algo na consciência humana, por mais ateu que a pessoa seja, mas há algo na consciência humana que aponta para a existência de Deus, que aponta que Deus existe, que Ele criou todas as coisas. Ou seja, Deus pode ser visto na estrutura física do homem, na sua capacidade mental, na sua capacidade intelectual, em suas qualidades morais e, inclusive, na sua natureza religiosa. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, não. Há um pensador, um teólogo chamado J.I. Packer, e ele diz assim: Deus revela
ativamente esses aspectos de si mesmo a todos os seres humanos, de forma que todos os casos de falha em render graças e servir ao Criador com justiça constituem pecado contra o conhecimento e negações de ter recebido tal conhecimento não devem ser levados a sério. Para Packer, por mais ateu que a pessoa possa ser, Deus, na consciência dessa pessoa, revela aquilo que quer. A pessoa sabe que tem que ser uma pessoa de bem. E não há como sabermos que temos que ser uma pessoa de bem se Deus não revelar. Há um desejo por uma honestidade. Por mais que a pessoa seja criminosa, sabe que está fazendo errado e que está sobre o erro. E isso é a revelação de Deus na consciência dessa pessoa. Então, vontade de Deus fala sobre tudo isso. Mas vontade de Deus também fala sobre a graça comum. E aqui eu acho extraordinário. Isso nos leva à doutrina da graça comum. Fala sobre a graça de Deus, que é comum sobre todos os homens. Graça comum é a graça de Deus através da qual Ele dá às pessoas, sejam elas quem forem, sejam ateus ou não, inúmeras bênçãos que não fazem parte da salvação. Por exemplo, mal ou bem, a graça comum alcança o reino físico. Você está com saúde. Isso é graça de Deus sobre você. Você não precisa ser evangélico para você ser uma pessoa saudável. Isso é graça de Deus sobre você. Você tem inteligência. Isso é a graça comum de Deus sobre você. E cá para nós, há inúmeros ateus que são extremamente inteligentes. Eu desafio você a pegar uma obra de José Saramago, lê-la e não perceber a sua intelectualidade profunda, mesmo sabendo que é um ateu. E, no entanto, essa graça comum que está sobre todos os homens, nos faz perceber a própria revelação e vontade de Deus, através, inclusive, de ateus. Você sabia que há teologias desenvolvidas a partir das obras de José Saramago, um ateu? Isso é graça comum. O fato de você ter a sua moralidade, isso é graça comum. O fato de você ser alguém criativo é graça comum. Você não precisa ser crente para ser criativo. É graça de Deus. O fato de você saber relacionar-se com outros, isso é graça de Deus sobre a sua vida. Então a graça de Deus alcança as nossas vidas. Há pessoas que são inteligentes, há pessoas que têm bom relacionamento. Isso é a graça comum de Deus. Por isso, gente, há possibilidade de identificarmos a graça de Deus a partir de algumas obras, inclusive de ateus. E eu vou além. Hoje, no Brasil, a gente pega algumas músicas do meio que não é gospel, que são muito mais profundas com Deus do que as músicas que vêm, do que algumas músicas que vêm do meio gospel. Músicas com muito mais verdades do que alguns hinos que são cantados em igreja. Algumas canções que são cantadas em igreja, e isso é graça comum. Veja que eu, para desenvolver uma teologia, ou para entender algo que a Bíblia me apresenta, eu posso, inclusive, por conta da graça comum, trazer o entendimento de algum filósofo. Eu posso trazer, por exemplo, o entendimento de Michel Foucault. E veja que Michel Foucault é um filósofo
E não apenas isso, mas promíscuo. Se você estudar a respeito da vida de Michel Foucault, em uma de suas obras, ele deixa claro que ele teve, me perdoe, mas que ele teve mais de 80 homens na vida. Mas não é isso que tira sobre ele a graça comum de Deus. Deus lhe deu intelectualidade. E ele desenvolve algumas verdades que são fabulosas e valorosas. A gente parece que cria, por conta da ideia meio que equivocada da vontade de Deus, a gente cria uma espécie de dualismo, né? E a gente por muito tempo estabeleceu que cristão não podia ir à praia, que cristão não podia ir ao teatro, que cristão não podia ir ao cinema, que cristão não pode usar bermuda, e que por aí vai, cristão não podia usar calça. Você é desse tempo, gente? Lembra quando na igreja congregacional, mulher não podia usar calça comprida? Pois é, eu peguei esse tempo. Misericórdia. Mas peguei. Interessante que a calça comprida é uma roupa desenvolvida para a mulher. Você lembra do tempo que pastor não podia pregar sem terno e gravata? Você lembra, né? Aqui por muitos anos eu preguei de gravata. Interessante que a gravata é uma vestimenta que foi criada por um homossexual francês. Uma espécie de babadozinho. Então, a gente precisa entender que há muitas coisas boas do mundo que vêm de diversas áreas. Deus, ele é Deus na vida de quem quer que seja. O fato do ateu não crer que Deus exista não modifica em nada o fato de Deus existir. Isso é graça comum. E por conta dessa graça comum, eu não preciso desprezar ninguém pelo fato de não ser evangélico. Senão você não estudaria os teóricos que você estuda quando faz faculdade, gente. E senão você também não recorreria a algumas questões no seu trabalho de pessoas que não têm absolutamente envolvimento algum com o evangelho. Isso é graça comum. Mas há a graça especial de Deus. E a graça especial de Deus, ela é encontrada nas Escrituras. Aqui o Senhor revela a sua vontade. Aqui o Senhor nos explica a sua vontade. Aqui o Senhor nos ensina a aplicar a sua vontade à nossa vida. Isso é a revelação especial. E o ápice da revelação especial de Deus chama-se Jesus Cristo. Ele é o ápice da revelação. É a revelação especial. Por meio dele nós obtemos a salvação. Ele é o ápice da revelação. Ele é o rosto de Deus. Ele é a face de Deus. Ele é o Deus encarnado. Essa é a revelação especial. Mas então chegamos à segunda parte do versículo 1. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E é interessante porque essa carta é uma carta dirigida aos santos, aos crentes, a nós. E há algumas coisas aqui interessantes, então, nessas últimas argumentações do verso 1 de Paulo. Primeiro, essa carta é dirigida aos santos. As pessoas ali são chamadas de santos. E Paulo não usa o termo santo para se referir a uma elite espiritual, a um grupinho de pessoas específicas ou especiais. Paulo está se referindo àqueles que compõem a igreja, aqueles que foram alcançados e são igreja, são essa nova sociedade. Estes são santos porque são separados para serem uma nova sociedade. Somos separados para sermos uma nova sociedade. E não há como pensarmos nisso e não falarmos
ou não citarmos na questão política que a gente tem atravessado. Gente, a gente precisa ser honesto e a gente precisa ser adulto suficiente para que a gente não se deixe levar por ideologias. Por favor, meu querido, não me venha defender a direita. A direita tem posições tenebrosas e anticristãs. Mas tem coisas boas na direita. Mas não venha também me defender a esquerda. Porque tem questões tenebrosas e anticristãs na esquerda. Mas há coisas boas na esquerda. A graça comum alcança a direita e a esquerda. Agora, eu e você não fomos chamados ou vocacionados para sermos ideológicos, seja como direita ou como esquerda, mas nós somos convocados para sermos separados, santos, crentes em Cristo. E mais, o texto diz, aos santos e fiéis. E o original grego aqui permite dois significados. Fiéis como aqueles que têm fé, ou fiéis como aqueles que são de fato, desenvolvem a fidelidade. E a ideia é que os crentes são fiéis e dignos de confiança por conta de Jesus, que os alcançou e os transformou numa nova sociedade. A esses Paulo se dirige. A esses fiéis Paulo se dirige. A esses que estão em Cristo. Veja que Paulo faz 3 colocações aqui extraordinárias nessa parte do texto. Primeiro, aos santos, separados. Separados dessa sociedade perniciosa. Separados dessa sociedade doente. Mas aqueles que constituem uma nova sociedade. Mas são também fiéis. Fiéis por terem sido percebidos como dignos de serem separados em Cristo Jesus. Mas também estão em Cristo. Santos, fiéis e em Cristo. 3 colocações extraordinárias que Paulo faz aqui. E estar em Cristo é estar em união pessoal com Cristo. É estar em união com a igreja de Cristo. Estar em Cristo é fazer parte da igreja de Cristo. E Paulo está se referindo a esses que estão em Cristo e fazem parte da igreja de Cristo. E a gente podia agora falar sobre o que é fazer parte da igreja de Cristo. Eu não vou entrar por esse mérito, mas fica claro também aqui que Paulo está se dirigindo a um local, Efésios. E eu quero chamar rapidamente a atenção, porque no final da nossa caminhada, a gente vai voltar a Efésios. Porque a igreja de Éfeso tem pelo menos 3 momentos. Você tem o momento da plantação da igreja em Éfeso. E Paulo diz que luta com feras na plantação da igreja. Você tem um momento que a igreja está estabelecida em Éfeso. Sabe, vibrante. Mas você tem o 3º momento da igreja de Éfeso. E essa você pode encontrar lá nas 7 cartas de Jesus às 7 igrejas. Lembra? E o que ele tem contra Éfeso é porque Éfeso abandonou o primeiro amor. E veja que, embora essa tenha sido uma comunidade que ganhou um presente privilegiada por receber um presente desse de Paulo. Mas é essa comunidade que logo depois de alguns anos, perde o primeiro amor. Mas há algumas coisas peculiares nessa cidade, e que acaba de fato tocando a igreja. Éfeso é um porto marítimo perto do mar Egeu. Éfeso é a capital da província romana da Ásia.
e tem uma população aí em torno de 300 mil pessoas naquele tempo. Éfeso é um centro religioso com o culto a Ártemis ou Diana, que é a deusa da fertilidade, e que era esse templo considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Além de Diana, também em Éfeso adorava-se Eros, o deus da sensualidade, que está tão presente hoje na sociedade atual. Mas ali você também tem o culto a Atenas, deus da sabedoria. E há um culto também a Esculápio, deus da medicina. E há ainda um culto ao imperador por uma imposição política. E tudo isso certamente afetam a igreja. A igreja é fundada provavelmente por conta, em torno lá da segunda viagem missionária de Paulo, com a ajuda de Priscila e Áquila, lá em Atos capítulo 18, Atos capítulo 19, você percebe isso. Né? O trabalho missionário de Paulo em Éfeso repercute de tal forma que toda a província romana da Ásia ouve a respeito do evangelho da graça por conta da comunidade de Éfeso. A igreja é uma igreja mista, formada por judeus, por gregos, e era uma comunidade até então sadia. Lá em Atos 19, deixa claro o texto que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Olha só o que nos diz também no verso 15: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. É uma comunidade saudável, é uma comunidade que está aqui no seu ápice, as coisas estão acontecendo, é uma comunidade vibrante, Deus está falando, Deus está cuidando, aquele pessoal está crescendo. Mas, chegamos ao verso 2, e aqui vamos encerrando. Paulo continua: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo quer dizer com essa carta? Qual o propósito de Paulo com essa carta? Paulo fala de tudo aquilo que Deus fez através do trabalho de Jesus Cristo, registrado na história. E por tudo aquilo que Deus continua fazendo por meio do seu Espírito na vida dos crentes em Cristo. O que Cristo fez no passado e continua fazendo hoje. E assim, a partir disso, nós temos alguns desafios que Paulo apresenta para a gente. Porque aquele que fez no passado, continua fazendo hoje em nossas vidas. O Senhor não parou de trabalhar. Sabe, a igreja de Éfeso não foi plantada e esquecida. Da mesma forma que nós não fomos alcançados e esquecidos pelo Senhor. A boa obra do Senhor continua sobre as nossas vidas. E a partir dessa boa obra que continua sobre as nossas vidas, nós somos desafiados a uma série de coisas. E com o passar aqui da nossa caminhada na carta, a gente vai ver, nós somos desafiados a vivermos em unidade, ainda que sejamos diferentes. Nós somos desafiados a viver uma vida pura e cheia de amor todos os dias. Nós somos desafiados a vivermos de modo seguro, lutando contra os verdadeiros inimigos. E precisamos identificar os verdadeiros inimigos. Então veja que há muitos desafios que Paulo apresenta para nós. Mas Paulo já deixa claro que a graça de Deus é sobre nós. E é a graça de Deus. Esse é o evangelho da graça. Sabe, o evangelho da graça, essa graça de Deus nos alcançou a partir da cruz do Calvário.
A graça de Deus está estabelecida sobre as nossas vidas, e isso precisa trazer algumas consequências e alguns entendimentos, que a gente vai ver a partir do verso 3. E então, a gente para por aqui. Amém, gente? Semana que vem, então, a gente continua, mas eu quero encerrar com uma fala de William Hendrickson sobre a carta. Diz assim: a paz é o sorriso de Deus que se faz presente no coração dos redimidos. A segurança da reconciliação por meio do sangue de Cristo. A verdadeira integridade e prosperidade espirituais. É a grande bênção que Cristo concedeu à igreja através de seu sacrifício expiatório e que excede a todo entendimento. É essa graça que Paulo está falando no verso 2. É essa graça que nos faz experimentar a paz com Deus, mas também nos faz experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento. É essa graça que Paulo está se referindo. E Paulo abre, a carta aos Efésios, fazendo referência a respeito da vontade de Deus e da graça de Deus. Duas das principais coisas para as nossas vidas, irmãos: a vontade de Deus e a graça de Deus. E eu queria que você voltasse para a sua casa pensando exatamente nessas duas questões: a vontade de Deus e a graça de Deus. A vontade de Deus para você e a graça de Deus sobre você. A vontade de Deus para a sua família e a graça de Deus sobre a sua família. A vontade de Deus sobre os seus filhos e a graça de Deus sobre os seus filhos. A vontade de Deus sobre essa comunidade e a graça de Deus sobre essa comunidade. São duas questões que precisam permear continuamente as nossas vidas. E que Deus continue nos abençoando e que a vontade de Deus se concretize em nós e através de nós. Amém, gente? Vamos orar? Feche aí os seus olhos. Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela preciosa carta de Paulo aos Efésios. E pedimos que, na caminhada que se inicia hoje, sobre a meditação em Efésios, possa trazer transformação e fortalecimento sobre nossas vidas. Abençoa-nos, Pai. Precisamos e carecemos do Senhor. Abençoa cada família aqui representada a partir do estudo da carta aos Efésios. Que a Tua boa vontade seja conhecida, identificada, percebida, sentida, Pai amado, por cada um de nós. Da mesma forma que identifiquemos e percebamos que a Tua graça está sobre as nossas vidas. Continua conosco, assim eu te rogo, em nome de Jesus. Vamos louvar, irmãos? Você pode se colocar de pé?